Olá, sejam bem-vindos. Somos do canal Viagem Espacial. Aqui falamos tudo sobre astronomia. Todos os dias compartilhamos vídeos relacionados ao universo. Se vocês gostam do tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receberem novos vídeos. Muito obrigado a todos. No vídeo de hoje vamos falar da nossa casa, o planeta Terra. Começa agora uma série sobre o planeta que habitamos. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. É também o maior dos 4 planetas telúricos. Um planeta telúrico ou planeta sólido é um planeta rochoso assim como a Terra. Os planetas telúricos do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Estão mais próximos do Sol e por isso estão situados no Sistema Solar interior e têm maior densidade que os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esta relação planetária tem a ver com a formação do Sistema Solar, em que os materiais mais densos tendem a se concentrar mais perto do Sol e os mais leves mais longe do Sol. Sua composição interna é basicamente de rochas, silicatos, ferro e outros metais pesados. É por vezes designada como mundo ou planeta azul. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos, a Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos, e a vida surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois. Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera e outros fatores abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, a qual, em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial, permitindo a vida no planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como sua história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante este período. Acredita-se que a Terra poderá suportar vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos. A sua superfície exterior está dividida em vários segmentos rígidos, chamados placas tectônicas, que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, com o restante consistindo de continentes e ilhas, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de água que contribuem para a hidrosfera. Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio, necessária à manutenção da vida como a conhecemos, na superfície de qualquer outro planeta. Os polos geográficos da Terra encontram-se maioritariamente cobertos por mantos de gelo ou por banquisas. O interior da Terra permanece ativo, com um manto espesso e relativamente sólido, um núcleo externo líquido que gera um campo magnético, e um núcleo interno sólido, composto sobretudo por ferro. A Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol e a Lua. No presente, a Terra orbita o Sol uma vez por cada 366,26 rotações sobre o seu próprio eixo, o que equivale a 365,26 dias solares ou um ano sideral. O eixo de rotação da Terra possui uma inclinação de 23,4 graus em relação à perpendicular ao seu plano orbital, produzindo variações sazonais na superfície do planeta com período igual a um ano tropical, 365,24 dias solares. A Lua é o único satélite natural conhecido da Terra, tendo começado a orbitá-la há 4,53 bilhões de anos. É responsável pelas marés, estabiliza a inclinação axial da Terra e abranda gradualmente a rotação do planeta. Entre aproximadamente 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, durante o intenso bombardeio tardio, impactos de asteroides causaram mudanças significativas na superfície terrestre. Os recursos minerais da Terra em conjunto com os produtos da biosfera, fornecem recursos que são utilizados para suportar uma população humana global. Estes habitantes da Terra estão agrupados em cerca de 200 estados soberanos, que interagem entre si por meio da diplomacia, viagens, comércio e ação militar. As culturas humanas desenvolveram várias crenças sobre o planeta, incluindo a sua personificação em uma deidade, a crença numa Terra plana, ou em que a Terra é o centro do universo, e uma perspectiva moderna do mundo como um ambiente integrado que requer proteção. Os cientistas conseguiram reconstruir informação detalhada sobre o passado do planeta.
O material datado mais antigo do Sistema Solar formou-se há 4,56720,0006 bilhões de anos, e há cerca de 4,54 bilhões de anos, com incerteza inferior a 1%, a Terra e os outros planetas do Sistema Solar haviam se formado a partir da nebulosa solar, uma massa discoide de poeiras e gás que havia sobrado da formação do Sol. Este processo de acreção da Terra ficou em grande parte completo em 10, 20 milhões de anos. Inicialmente fundida, a camada exterior do planeta Terra arrefeceu, formando-se uma crosta sólida quando a água começou a acumular-se na atmosfera. A Lua formou-se pouco tempo depois, há 4,53 bilhões de anos. O atual modelo consensual para a formação da Lua é a hipótese do grande impacto, segundo a qual a Lua foi criada quando um objeto do tamanho de Marte, por vezes chamado Teia, com cerca de 10% da massa da Terra chocou-se com esta de raspão. Neste modelo, alguma massa deste objeto ter-se-ia fundido com a Terra e uma outra porção teria sido ejetada para o espaço, mas material suficiente teria entrado em órbita e coalescido para formar a Lua. A desgaseificação e a atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial da Terra. O vapor de água condensado, a que se juntaram gelo e água líquida trazidos por asteroides e protoplanetas maiores, cometas, e objetos transneptunianos formaram os oceanos. Um objeto transneptuniano é qualquer corpo menor do Sistema Solar que orbita o Sol a uma distância média, semi-eixo maior, superior à de Netuno. 12 corpos menores conhecidos com um semi-eixo maior superior a 150 unidades astronômicas e periélio superior a 30 unidades astronômicas, são chamados de objetos transneptunianos extremos. O Sol recém-formado possuía apenas 70% da sua luminosidade atual, porém as evidências mostram que os oceanos antigos se mantiveram líquidos, uma contradição a que se deu o nome de paradoxo do jovem Sol fraco. O paradoxo do jovem Sol fraco descreve a contradição aparente entre observações de água líquida no início da história da Terra, e a predição astrofísica de que o brilho do Sol na época era de apenas 70% em relação ao presente, insuficiente para manter a água no estado líquido em condições terrestres do presente. Este problema foi mencionado por Carl Sagan e George Mullen em 1972. A combinação de gases de estufa e níveis de atividade solar mais elevados serviu para aumentar a temperatura na superfície da Terra, evitando que os oceanos congelassem. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, estabeleceu-se o campo magnético terrestre, o qual ajudou a evitar que a atmosfera fosse levada pelo vento solar. Foram propostos dois modelos principais para a taxa de crescimento continental: crescimento estável até aos dias de hoje e crescimento rápido no início da história da Terra. As pesquisas atuais mostram que a segunda opção é mais provável, com crescimento inicial rápido da crosta continental seguido por uma área continental estável ao longo do tempo. A escalas de tempo com duração de milhões de anos, a superfície modificou-se continuamente à medida que os continentes se formaram e separaram. Os continentes migraram sobre a superfície, combinando-se ocasionalmente para formarem um supercontinente. Há aproximadamente 750 milhões de anos, um dos mais antigos supercontinentes conhecidos, Rodinia, começou a partir-se. Mais tarde, os continentes recombinaram-se para formarem Panote há 540 milhões de anos, e finalmente Pangeia, que se fragmentou há 180 milhões de anos. Atualmente, a Terra constitui o único exemplo de um ambiente que tenha dado origem à evolução da vida. Crê-se que reações químicas altamente energéticas tenham produzido uma molécula autorreplicadora há cerca de 4 bilhões de anos e que meio bilhão de anos mais tarde terá existido o último ancestral comum a toda a vida. O desenvolvimento da fotossíntese permitiu que a energia do Sol fosse utilizada diretamente pelas formas de vida. O oxigênio resultante acumulou-se na atmosfera e formou uma camada de ozônio, uma forma de oxigênio molecular Lu3, na alta atmosfera. São conhecidos vários alótropos do oxigênio, entre os quais o mais familiar é o oxigênio molecular, O2, presente em abundância na atmosfera terrestre e também conhecido como dioxigênio ou oxigênio tripleto. Outro alótropo é o ozono, O3, altamente reativo. A incorporação de células menores no interior de outras maiores resultou no desenvolvimento de células complexas ditas eucariotas. Os organismos verdadeiramente multicelulares formaram-se à medida que as células das colônias se tornaram cada vez mais especializadas.
Ajudada pela absorção de radiação ultravioleta prejudicial pela camada de ozônio, a vida colonizou a superfície da Terra. Desde a década de 1960 que se coloca a hipótese de ter ocorrido um evento glacial severo há entre 750 e 580 milhões de anos, durante o Neoproterozoico, o qual teria coberto grande parte do planeta com um manto de gelo. Esta hipótese, denominada da Terra Bola de Neve, é de particular interesse porque precedeu a explosão cambriana, durante a qual as formas de vida multicelulares começaram a proliferar. Após a explosão cambriana, há cerca de 535 milhões de anos, ocorreram 5 extinções em massa. A mais recente delas ocorreu há 65 milhões de anos, quando o impacto de um asteroide desencadeou a extinção dos dinossauros não aviários e de outros grandes répteis, mas poupou alguns animais pequenos como os mamíferos, que então se assemelhavam a musaranhos. Soricidae é uma família de mamíferos da ordem Soricomorpha, que inclui animais de pequeno porte e de hábitos insectívoros. Muitos membros desta família são conhecidos pelo nome de musaranho. Eles medem cerca de 10 centímetros, alguns não ultrapassam 2,5 centímetros, e pesam cerca de 15 gramas. Contudo, apesar do pequeno porte, são capazes de atacar, matar e devorar animais que têm o dobro do seu tamanho. Comem o equivalente ao seu peso de 3 em 3 horas. Algumas espécies praticamente não dormem para não deixar de se alimentar. Por causa do metabolismo acelerado, muito tempo sem comida pode significar a morte. Seu coração bate 1.200 vezes por minuto, quase 12 vezes mais rápido que o do ser humano. Ao longo dos últimos 65 milhões de anos a vida mamífera diversificou-se, e há vários milhões de anos um animal semelhante a um hominoide, como o Ornithogenensis, adquiriu a capacidade de manter o corpo ereto. Tal permitiu o uso de ferramentas e encorajou a comunicação que forneceu a nutrição e estimulação necessárias a um cérebro maior, o que permitiu a evolução da raça humana. O desenvolvimento da agricultura, e mais tarde da civilização, permitiu aos humanos influenciarem a Terra num período de tempo muito curto, como nenhuma outra forma de vida havia sido capaz, afetando tanto a natureza como a quantidade de outras formas de vida. O padrão atual de eras do gelo teve início há cerca de 40 milhões de anos e intensificou-se durante o Pleistoceno, há cerca de 3 milhões de anos. As regiões das latitudes mais elevadas têm sofrido ciclos repetidos de glaciação e derretimento, com período de repetição que varia entre os 40 mil a 100 mil anos. A última glaciação continental terminou há 10 mil anos. A expressão era do gelo, também idade do gelo, período glacial ou era glacial, é utilizada para designar um período geológico de longa duração de diminuição da temperatura na superfície e atmosfera terrestres, resultando na expansão dos mantos de gelo continentais e polares bem como dos glaciares alpinos. Ao longo de uma era do gelo prolongada ocorrem períodos com clima extra-frio designados glaciações, intercalados por períodos de clima menos frio denominados interglaciais. Em termos glaciológicos, o termo era do gelo implica a presença de extensos mantos de gelo tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, e segundo esta definição encontramos-nos ainda numa era do gelo, pois tanto o manto de gelo da Groenlândia como o manto de gelo antártico ainda existem. Coloquialmente, quando se fala dos últimos milhões de anos, a era do gelo refere-se ao mais recente período mais frio com extensos mantos de gelo sobre a América do Norte e Eurásia. Neste sentido, a era do gelo mais recente atingiu o seu ponto alto durante o último máximo glacial há cerca de 20 mil anos. A ideia de que os glaciares do passado haviam sido mais extensos que os atuais era algo percebido pelos habitantes das regiões alpinas da Europa, e Imbrie, 1979, citam um lenhador de nome Jean-Pierre Perraudin falando a Jean de Charpentier sobre a antiga extensão do glaciar Grincel nos Alpes suíços. McDougall afirma que o primeiro a ter tal ideia terá sido um engenheiro suíço chamado Ignaz Venetz, mas não foi apenas uma pessoa que teve esta ideia. Entre 1825 e 1833, Charpentier juntou evidências que apoiavam o conceito. Em 1836, Charpentier, Venetz e Carl Friedrich Schimpper convenceram Louis Agassiz, e Agassiz publicou a hipótese no seu livro Études sur les glaciers, Estudo sobre os glaciares, a de 1840. Segundo McDougall, Charpentier e Venetz não concordavam com as ideias de Agassiz, que ampliou o trabalho deles afirmando que a maioria dos continentes tinham antes estado cobertos de gelo.
Neste momento inicial do conhecimento, o que estava a ser estudado eram os períodos glaciais das últimas centenas de milhares de anos, durante a Era do Gelo atual. A existência de eras do gelo antigas era ainda desconhecida. Existem três tipos principais de evidências de eras glaciais: geológicas, químicas e paleontológicas. Geológicas. As evidências geológicas ocorrem sob formas variadas, incluindo abrasão, arranque e pulverização de rochas, morenas de glaciares, drumins, vales glaciares, e a deposição de sedimentos glaciares e blocos erráticos. Glaciações sucessivas tendem a distorcer e apagar evidências geológicas, tornando-as difíceis de interpretar. Químicas. Este tipo de evidências consiste sobretudo de variações nas proporções de isótopos em fósseis presentes em sedimentos e rochas sedimentares, testemunhos de sedimentos marinhos, e para os períodos glaciais mais recentes, testemunhos de gelo. Uma vez que a água contendo isótopos mais pesados tem um maior calor de evaporação, a sua proporção diminui em condições mais frias. Tal fato permite a construção de um registro de temperaturas. Porém, esta evidência pode ser afetada por outros fatores registrados pelas proporções isotópicas. Por exemplo, uma extinção em massa aumenta a proporção de isótopos mais leves nos sedimentos e no gelo porque os processos biológicos usam preferencialmente isótopos mais leves. Portanto, uma redução da biomassa terrestre ou oceânica resulta num deslocamento repentino e biologicamente induzido do equilíbrio isotópico no sentido de existirem maiores proporções de isótopos mais leves disponíveis para deposição. Paleontológicas. Estas evidências consistem em alterações na distribuição geográfica dos fósseis. Durante um período glacial, os organismos adaptados às temperaturas mais baixas espalham-se por latitudes mais altas e organismos que preferem condições mais quentes tornam-se extintos ou são empurrados para latitudes mais baixas. Esta evidência é também difícil de interpretar porque requer sequências de sedimentos cobrindo um longo período de tempo, em várias latitudes e que sejam facilmente correlacionáveis, organismos antigos que sobrevivem durante vários milhões de anos sem alterações e cujas preferências térmicas sejam facilmente diagnosticadas, e a descoberta de fósseis relevantes, o que requer muita sorte. Apesar das dificuldades, as análises de testemunhos de gelo e de sedimentos oceânicos mostrou a existência de períodos glaciais e interglaciais ao longo dos últimos milhões de anos. Estas análises confirmam ainda a ligação entre eras do gelo e fenômenos da crosta continental como morenas, drumins e blocos erráticos. Assim, os fenômenos da crosta continental são aceites como boa evidência de eras do gelo anteriores quando são encontrados em camadas criadas muito antes do período de tempo do qual estão disponíveis testemunhos de gelo e de sedimentos oceânicos. Durante os últimos milhões de anos houve várias eras glaciares, ocorrendo com frequências de 40 mil a 100 mil anos, entre as quais se destacam glaciação Donau, há cerca de 2 milhões de anos. Glaciação Guns, há cerca de 700 mil anos. Glaciação Mindel, há cerca de 500 mil anos. Glaciação Ries, há cerca de 300 mil anos. Glaciação Vur, há cerca de 150 anos. De fato, estaríamos em vésperas de uma nova era glacial, já que em média o planeta experimenta 10 mil anos de era quente a cada 90 mil anos de era de gelo. Devido à ação humana, principalmente através de atividades industriais e do desmatamento florestal, o planeta tem experimentado no último século um período de aquecimento cada vez mais acelerado, quando, a esta altura, já deveria estar iniciando sua fase de esfriamento para entrar em uma nova era do gelo. Se por um lado esse aquecimento global evitaria uma nova glaciação e seus característicos contratempos, por outro está provocando grandes desastres ecológicos como furacões e tornados, secas e queda na diversidade biológica. Além disso, o efeito do aquecimento global não representa um aumento de temperatura em todo o globo, mas sim na temperatura global média. Estudos de previsões dos efeitos desse aquecimento mostram que o derretimento das calotas polares por ele provocado, podem afetar as correntes marítimas, provocando longos períodos de forte glaciação no hemisfério norte, principalmente na América do Norte e Europa, enquanto o hemisfério sul sofreria um forte aquecimento. As causas dos períodos glaciais não são totalmente entendidas.
Acredita-se que diversos fatores são importantes, entre eles, a composição da atmosfera, mudanças na órbita da Terra em torno do Sol conhecidas como ciclos de Milankovitch, e possivelmente a órbita do Sol em torno da galáxia, o movimento das placas tectônicas, variações da atividade solar e o vulcanismo. A variação orbital ou ciclo de Milankovitch ocorre periodicamente, fazendo com que a radiação solar chegue de forma diferente em cada hemisfério terrestre de tempos em tempos. Esta variação provoca as variações glaciares, que são períodos de longos verões e longos invernos. O ancestral humano deste período é denominado Homem de Cro-Magnon. Os Cro-Magnon são os restos fósseis mais antigos conhecidos na Europa de Homo sapiens, espécie à qual pertencem todos os humanos modernos. Entretanto, há restos mais antigos de Homo sapiens na África. A designação não se enquadra totalmente nas formas convencionais de denominação dos hominídeos, sendo frequentemente usada para designar, em sentido genérico, os povos mais antigos conhecidos na Europa que podem ser integrados entre os modernos humanos. Que convivia com espécies animais já extintas, como os mamutes. O mamute é um animal extinto que pertenceu ao gênero Mammutus e à família Elephantidae incluída nos proboscídeos. Tal como os elefantes, estes animais apresentavam tromba e presas de marfim encurvadas, que podiam atingir 5 metros de comprimento, mas tinham o corpo coberto de pelo. Estes animais extinguiram-se há apenas 5.600 anos e foram muito comuns no Paleolítico. O Paleolítico ou Idade da Pedra Antiga é um período na pré-história humana que se distingue pelo desenvolvimento original de ferramentas de pedra e que representa quase todo o período da tecnologia da pré-história humana. Estende-se desde o primeiro uso conhecido de ferramentas de pedra por hominídeos, c. 3,3 milhões de anos atrás, até o final do Pleistoceno, c. 11.650 calorias AP, onde foram uma fonte importante de alimentação do homem da pré-história. Os lobos terríveis. O lobo pré-histórico é um mamífero extinto da família Canidae que habitou a América do Norte no Pleistoceno até cerca de 10.000 anos atrás. Apesar de estar relacionado com o lobo cinzento, Canis lupus, por consequência com o cão, Canis lupus familiaris, e de ser contemporâneo do primeiro, não é considerado antepassado de nenhuma destas espécies. Os leões das cavernas. O chamado leão das cavernas é uma subespécie extinta de leão. Essa espécie foi identificada através de fósseis e diversos exemplos de arte pré-histórica. O leão europeu pode ter sido um remanescente do leão das cavernas, Panthera leucelalaia, que sobreviveu em épocas históricas. E os cervos gigantes, que constituem uma família de animais ungulados artiodáctilos e ruminantes, à qual pertencem animais como a corça, o alce e o caribu. Os cervídeos estão geograficamente bem distribuídos por todos os continentes exceto a Austrália e Antártida. O grupo distingue-se dos outros ruminantes por ter galhadas em vez de cornos. As galhadas são estruturas ossificadas que se desenvolvem todos os anos, presentes geralmente apenas nos machos. Os cervídeos são herbívoros com alimentação específica devido à pouca especialização do seu estômago, que não digere vegetação fibrosa como erva. Assim, os cervídeos alimentam-se principalmente de rebentos, folhas, frutos e líquenes. Têm ainda elevados requerimentos nutricionais de minerais que lhes permitam crescer novas galhadas todos os anos, entre outros. O vídeo de hoje chegou ao seu final, esperamos que tenham gostado. No próximo episódio da nossa série sobre a Terra, vamos abordar um assunto muito sério e importante para nós todos, como será o futuro do nosso planeta. Um abraço e até lá!